Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Depende de quando o algoritmo decidiu que você precisa saber sobre toga, lei e polêmica. O Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, está no centro de um intenso debate ético. Hoje a gente vai entender o que é o famigerado conflito de interesse sem precisar de um advogado. E, o mais importante, sem correr o risco de ser intimado. Por que esse assunto é tão quente? Porque ele afeta a confiança na nossa justiça. Me diz aí, você confia mais na justiça ou na previsão do tempo? A resposta talvez te ajude a entender o que vamos falar hoje. O beabá do conflito de interesse. Para começar, o que é o conflito de interesse? Simples. Imagina que você é juiz e vai julgar uma briga entre vizinhos. Aí você descobre que um deles te deu um bolo de fubá delicioso no Natal. Bingo! Se você comer o bolo e julgar a favor, temos um problema ético. Na justiça comum, existem regras claras sobre quem não pode julgar o quê. Mas no STF é um pouco mais flexível. É como se eles fossem a turma da frente do ônibus, dirigindo as regras, mas esquecendo o cinto de segurança para si mesmos. Não é que o ministro seja mal intencionado, mas vai que o ex-cliente dele é o único que faz aquele pão de queijo que ele tanto gosta. É difícil ser imparcial com pão de queijo na jogada, né? Mas falando sério, as críticas se concentram nos laços pessoais, profissionais e acadêmicos dos ministros com as partes que eles julgam. E é aí que a coisa esquenta. Análise dos amigos do rei. Vamos aos nomes que dominam as manchetes. Mas atenção, aqui não é tribunal, é análise. A gente só traz a fofoca jurídica. Primeiro, o doutor Alexandre de Moraes. O que pegam nele? O famoso passado de advogado estrela. A crítica é: ele julgou casos de empresas ou pessoas que, digamos, já frequentavam o escritório do futuro ministro. É tipo você namorar a ex do seu melhor amigo. É ilegal, não é? Mas é estranho. Bastante. Além disso, tem a crítica sobre o acúmulo de funções nos famosos e polêmicos inquéritos. Já com o Dr. Gilmar Mendes, o foco se volta para a academia, mais especificamente, seu instituto, o IDP. A crítica, ex-alunos e amigos de longa data, alguns deles muito poderosos, são partes em processos que ele julga. O argumento é que a influência acadêmica dele é tão grande que, bom, quem nunca deu uma ajudinha para um aluno querido, certo? Só que aqui a ajudinha pode ser uma decisão que muda o país. Claro, os ministros negam qualquer irregularidade, alegando que as alegações não configuram impedimento legal. E aí, se você fosse ministro do STF, qual seria a primeira regra anticonflito que você criaria? Deixa nos comentários. E qual é o prejuízo incalculável de tudo isso? A confiança, quando o cidadão vê essas histórias, a confiança na justiça vai para onde? Para o mesmo lugar que aquela dieta de segunda-feira. Desce a ladeira. O STF é o juiz do campeonato. Se a gente acha que ele está recebendo propina do time A ou B, seja ela financeira ou de amizade, o campeonato perde a graça. É o VAR que não confia no próprio juiz. A política já é um caos por si só. Aí quando o STF entra na briga e a gente suspeita que há conflito, vira uma briga de família. Todo mundo briga, ninguém entende nada e o Natal acaba mais cedo. Isso mina o Estado de Direito e faz o público questionar: essa decisão é jurídica ou pessoal? Mas e o Congresso? Onde estão as regras? Eles estão tentando aprovar PECs como mandato fixo para ministros, tipo um contrato de trabalho, para não virar emprego vitalício. Mas é um jogo de paciência, é tipo tentar aprovar a mudança no seu condomínio. É lento, doloroso e cheio de poréns. Todo dia tem um novo pedido de impeachment contra algum ministro. Virou quase um esporte nacional. A chance de passar é a mesma que eu tenho de ganhar na Mega Sena.
Quase zero, mas a gente sonha. E o Senado? Bom, teoricamente, deveriam fiscalizar os ministros, mas convenhamos, eles parecem mais interessados em não arrumar briga com quem pode julgar as causas deles. É o famoso não me meta, que eu não te meto. Me perdoe o trocadilho. O sistema hoje protege a instituição, mas talvez proteja pouco demais as pessoas que os elegeram. E qual a solução? Seria mais transparência? A solução é simples e complexa. Transparência e regras éticas rígidas. O que os especialistas e a sociedade pedem? Primeiro, agenda pública transparente. O ministro tem que divulgar quem ele encontra. Se encontrou um advogado da causa que vai julgar, a gente precisa saber. Sem reuniões secretas do pão de queijo. Segundo, impedimento automático. Acabou o deixa pra mim se eu sou suspeito. A regra tem que ser clara. Julgou o cliente X nos últimos 5 anos? Tchau. Sai da cadeira. Terceiro, um código de conduta para ser ministro do STF. Eles precisam de um manual de sobrevivência ética exclusivo, com limites claros. Se tem conflito de interesses, não pode julgar e não pode dar palestra paga para o interessado no julgamento. É o mínimo. A imprensa e a sociedade têm um papel crucial de fiscalização para pressionar por essas mudanças. Você acha que a gente conseguiria criar um código de ética que todo mundo segue? Talvez devêssemos começar com a placa "Não fure a fila do self-service". Conclusão: o debate sobre o conflito de interesse no STF não é uma briga contra o judiciário, é uma luta por um judiciário mais forte, justo e, acima de tudo, confiável. No fim das contas, a gente só quer que o STF seja como o árbitro de futebol. A gente só lembra que ele existe quando ele erra. E se ele erra porque o jogador é padrinho do filho dele, aí a gente enlouquece. Gostou da análise? Dê aquele like para o algoritmo entender que é um tema sério e divertido. Inscreva-se no canal Papai Antenado para não perder o próximo plantão jurídico com Pimenta. E a pergunta que não quer calar: qual ministro do STF você convidaria para um churrasco e por quê? Comente. Deus abençoe imensamente você e sua família. Até logo.